Shalom, shalom! Hoje a gente vai falar rapidinho sobre maldição hereditária e como isso impacta nas nossas vidas. Como as escolhas, os passos dos nossos antepassados, dos nossos pais, nossos avós, até nosso DNA inicial, ancestral, como isso impacta na nossa vida e nas nossas escolhas. Para isso eu vou trazer exemplo de Abraão e Sara e Agar, e depois a escravidão de Israel no Egito. O que a escravidão de Israel no Egito tem a ver com as atitudes e as escolhas de Abraão e Sara. Eu não vou ler o versículo aqui, você pode pegar a sua Bíblia, eu vou te contextualizar por uma ótica que talvez você não tenha analisado. Quando Deus diz para Abraão, saia da sua parentela, e Abraão desce para o Egito, Deus, na sua versão original ali, em hebraico, ele não diz saia do meio da tua parentela, ele diz lech lecha, entra para dentro, vai para ti. O que Abraão faz? Abraão desce para o Egito. Abraão poderia ter descido para ir para qualquer outra terra, ele escolheu o Egito. Tudo acontece na permissão do Eterno, tudo. Deus tinha um propósito. Mas nós temos que lembrar que Deus tem um propósito e nós devemos acompanhar esses passos. Se a gente desvia ou faz uma escolha acreditando que ela está vindo diretamente de Deus, a gente pode cometer falhas. Lembra, nós estamos aqui para corrigir a nossa alma, a alma dos nossos antepassados, desde a queda primordial. Ou seja, eu e você pecamos junto com Adão e Eva, porque nós viemos deles, né? O genoma inicial. Então, nós temos que retificar esse genoma, retificar essa alma. E quando a gente não faz isso, impacta em todas as nossas gerações futuras. Então, Abraão desceu com Sara para o Egito, e ao descer ali para o Egito, você pode observar que lá no versículo, eu acho que é Gênesis... acho que tá no versículo 17, ele fala assim, a primeira vez que ele reconhece a beleza de Sara, ele fala, bem sei que és bonita. Bonita não era beleza física, era beleza de alma. É a primeira vez que Abraão, publicamente, pelo menos no livro de Gênesis, que ele reconhece Sara como uma parceira, como uma mulher, não como a mulher que limpa, a mulher que pode gerar os filhos, a mulher que faz isso, não, ele reconhece a beleza de Sara. Toda vez que você vê na Bíblia falando sobre a beleza, está falando sobre a feminilidade, a parceria, a mulher em si, não o que a mulher pode fazer. Então ele reconheceu ali a parceria de Sara, o sacerdócio, o sagrado feminino de Sara, e elogiou por isso. Abraão teve medo da morte, então ele disse para Sara mentir, falando que era sua irmã. Não deixa de ser verdade, mas é meia verdade, meia mentira. E nós não podemos pecar contra o Eterno com meias verdades, meias mentiras, nem induzir ao outro. É um mandamento do Senhor não colocar pedra de tropeço no caminho do outro. Você vai entender que Abraão colocou pedra de tropeço na sua vida, na vida de Sara, consequentemente de quem viesse ali para sediar Sara. O papel do homem é ser provedor, cuidador, anteceder os passos, analisar para onde ele está indo, onde ele está colocando sua família, colocando a sua esposa. Se ele faz um desvio errado, ele coloca todo mundo em risco. E foi o que aconteceu com Abraão quando desceu ali pro Egito. E o que aconteceu? Vou chamar de generais, que eu esqueci qual que é a palavra usada ali, viram a beleza de Sara e encaminharam ela para o faraó. Faraó tomou Sara como esposa, só que o faraó não conseguiu consumar o casamento, porque Sara, como sacerdotisa, ela orou ao Senhor e o Senhor interveio. Então o Senhor começou a mandar pragas para o Egito, e foram pragas de várias semanas. E o faraó mandou os seus sacerdotes consultarem o sagrado que eles seguiam na época, para entender por que os deuses estavam castigando ele. Enquanto isso, ele não conseguiu tocar em Sara, orando a Deus. Então, Abraão foi salvo por Sara, por ela ter mentido. Abraão foi salvo por Sara porque Sara orou a Deus para que aquilo não acontecesse. Deus amou Abraão por causa de Sara, o sagrado feminino de Sara. E o que acontece? Depois de muitas pragas, os sacerdotes respondem para Faraó que aquilo é motivado
porque Sara era uma mulher casada. Faraó fica enfurecido. Como que isso aconteceu? Como que levaram ele a transgredir assim? Até o Egito respeitava as leis matrimoniais da época. Chamou Abraão e perguntou: o que é que você me fez? O que é que você me fez? O que eu fiz para você fazer eu levar tão grande pecado contra mim, contra a minha nação? E Abraão fala, né, que teve medo por temor, e para Deus aplacar a sua ira, tirar a sua ira de cima do Egito. O que Faraó faz? Faraó dá a sua filha, sua sagrada filha, sua princesa maravilhosa, que um dia seria a rainha sobre o Egito, casaria com um príncipe de outro lugar, enfim. Tirou uma mulher do seu leito. Então ele não cuidou da mulher que tinha e ainda acabou tirando outra do leito, levando o Faraó a pecar, e o Faraó acaba tendo que dar sua filha para Abraão. Agar era a filha de Faraó. Agar era uma princesa do Egito. Preste bem atenção. O Faraó dá a filha dele para Abraão. Abraão não consome o casamento com Agar porque ele amava Sara. Ele não queria ter outra mulher além de Sara. Então o que ele faz? Ele dá Agar como escrava para Sara. Então Abraão pecou desde o início, inconscientemente, né? E a atitude dele fez com que o Faraó desse sua filha. Abraão não pegou aquela mulher como esposa. Ele deu como escrava para sua esposa. Olha o perigo de você colocar o filho de alguém, levar alguém a pecar e colocar o filho de alguém, a descendência de alguém, em escravidão. Seja por fala, por escolhas, por atitudes. Isso sempre vai refletir na sua. Porque ao fazer isso com Agar, ele gerou uma maldição hereditária, porque ele teve Isaac, a descendência de Isaac, né, Israel, e depois os filhos de Israel tiveram que descer para o Egito. Lembra que o Senhor castiga até a quarta geração? Ó, Abraão, Isaac, Israel, os filhos de Israel. O castigo de Abraão, a escolha errada de Abraão em escravizar Agar, escravizou a descendência na quarta geração. Israel se tornou escravo no Egito por causa do pecado de Abraão em ter Agar como escravo. Eu tenho certeza que você não olhou por essa analogia, mas Deus é um Deus justo. Ele não tem o culpado por inocente. E Deus, ele está sempre fazendo a lei ser... como é que falam? Como eu poderia falar? Ele sempre faz a lei ser obedecida, ainda que o ser humano não queira. Ainda que o ser humano ainda não queira compreender. Deus sempre faz a lei ser cumprida. E o que aconteceu? Os filhos de Abraão se tornaram escravos no Egito. Aí eu te pergunto, são inocentes? O pecado inicial veio pelos seus antepassados. Muitas das vezes que você está sofrendo alguma coisa na sua vida, certamente não começou com você. Começou com 4 gerações antes de você, que dessa geração teve outras 4 e outras 4, assim sucessivamente até o pecado inicial. E o Senhor, ele fala que a gente só é sarado quando a gente confessa os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados. Por quê? Porque aí a maldição sai do sangue. E por que você tem que confessar falando com a boca? Porque você escuta. A fé vem pelo ouvir, a cura vem pelo ouvir. Quando você ouve o pecado, vira uma chave na sua mente e sua hipófise, que gerencia tudo, as tábuas da lei dentro de você, ela limpa, né? Depois que você perdoa, ela vai, mandando códigos genéticos através das suas células e você é sarada da doença causada por aquele pecado. Então, o pecado de Abraão transformar Agar em escrava, a descendência dele foi escrava. Ele mentiu, a descendência dele mentiu. Então, todo o pecado de Israel começou muito antes de Israel. E Israel ainda não tem essa consciência, porque está intrínseco no DNA achar que somos perseguidos pelos outros. Ao invés de compreender que os nossos antepassados pecaram contra os outros, a gente deve redimir essa culpa. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Isso aqui não é um fundamento simplesmente espiritual. É tomar compreensão daquilo que está acontecendo na sua vida, o que corresponde aos
seus antepassados e confessar esse pecado, porque a maldição só cessa quando você confessa e restitui. Quando você não tem como restituir, porque você não sabe quem foi o lesado, mas você sabe que houve o pecado, você entrega para Deus uma oferta. Oferta de trabalho, oferta de tempo, oferta de alimento. E Deus lava isso, entendeu? E você ora por aquelas pessoas que tiveram essa perca por causa das escolhas dos seus antepassados. Por que eu trouxe esse assunto agora? Porque eu tava revisando essa passagem e eu tenho atendido muitas mulheres que sofrem, que tiveram muitos problemas em suas vidas e esses problemas começaram com maldições hereditárias dos seus pais. Então, adultério, divórcio, sequestro de família, mulheres que tomaram o marido de outras mulheres, os filhos acabaram vindo com doenças, vários tipos de doenças mentais, câncer, coisa hereditária, todo tipo de doença, todo tipo de transgressão é devido à maldição hereditária, né? Todos tivemos uma participação no pecado original e a gente só é curado quando a gente toma consciência disso. Então, o seu pecado não começou com você, começou com a geração anterior a você, mas cabe a você confessar o seu e a deles para limpar a sua e da descendência que vem de você. Shalom, shalom.